Travou. Travou, eu continuo aqui. Tem só mais 2 parágrafos que diz assim: escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro puderam sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Tudo bem, não é? Então, aqui nesse item, né, quando fala de fortaleza, não é? O que Emmanuel no texto lá do Vinha de Luz, não é? E aqui o que a mensagem é como é que a gente desenvolve, não é? Essa nossa fortaleza, essa nossa força, não é? E o texto começa explicando, não é? Como é que funcionam as nossas reações frente às dificuldades e às adversidades que a gente enfrenta ao longo da nossa existência, não é? Porque a gente não enfrenta isso só encarnado, né? A gente também enfrenta desencarnado, né? Aqui somos trabalhadores da casa, não é? Se eu não me engano, todos aqui do grupo fazem parte de algum grupo mediúnico e sabem que a vida também, não é, no plano espiritual, ela é feita, né, de desafios e de obstáculos que a gente tem que, não é, superar, não é? A reação normal, não é, nossa, não é, é o sofrimento diante desses obstáculos, não é? É a reclamação, não é? É aquele sentimento de que a gente é injustiçado, não é? É que, né, por que que a gente sofre, né? Bom, primeiro, a gente sofre porque a gente quer, né? É, tudo, né, na nossa vida depende da forma com que a gente olha as coisas. Essa é a grande verdade, não é? A gente pode ver com os olhos de esperança e como aqui no texto diz, não é? Entender que esses obstáculos e essas dificuldades, na verdade, são lições, não é? Porque uma vez superado esse obstáculo, uma vez superada essa dificuldade, o que vai acontecer? Que se a gente se encontrar na mesma situação, a gente já não vai ter mais a dificuldade de passar, não é? E de é, sobrepor esse obstáculo que a vida nos coloca, não é? Então é fundamental, não é, que a gente entenda, não é, que as dificuldades, não é, e os obstáculos fazem parte do nosso processo de educação e de desenvolvimento, não é? A gente, quando encarna, a gente não vai para a escola, a gente vai para a escola e no começo a gente tem aquela dificuldade danada de aprender aquelas lições básicas, por exemplo, de matemática. Não é? A gente decora tabuada, a gente aprende a somar, dividir, e para nós é tudo um desafio, não é? São todos os obstáculos e nós vamos aprendendo, não é? Hoje, né, na idade que a gente está, na madureza, a gente já soma, né? Já sabe, né? Tudo de cabeça, sai tudo naturalmente, tudo isso, não é? Então, a vida toda nossa, a nossa existência, eu acredito, ela é feita, não é, nesse processo de você ir superando os obstáculos e aprendendo e entendendo, não é? E caminhando, não é? A gente também precisa entender que nenhum dos desafios, nenhuma dessas dificuldades que a gente enfrenta são colocadas para nós se a gente não tivesse a capacidade de poder superá-las, não é? Ninguém jamais vai receber um fardo maior do que aquele que ele é capaz de carregar, não é? Você se entregar, não é, às lamentações e você se entregar à tristeza, não é? Não vão resolver os problemas e os seus desafios, não é? E você acaba ficando estagnado e não passa, não é, por aquele aprendizado, né? Então, se a gente quer efetivamente construir uma fortaleza, que a gente seja forte e capaz, é importante que a gente sempre, não é, enfrente essas dificuldades e esses desafios.
e a gente consiga, e a gente sempre consegue, se a gente parar para lembrar, não é, dessa nossa encarnação, que essa a gente ainda tem na memória, a gente vai lembrar de vários momentos em que a gente passou por dificuldades, que a gente superou, e que muitas vezes hoje a gente olha e fala assim: puxa vida, né? Nem era assim, né? Uma coisa assim, não é? Ah, eu tenho uma, isso sou eu pessoal, né? Eu acredito que 99% dos problemas que a gente tem e das nossas dificuldades não são reais, né? A gente sofre porque a gente quer, não é? Dificuldades reais e verdadeiras são menores, são aquelas grandes, né? Problemas de saúde, não é? Então, a gente precisa entender, não é? Que, como ele diz aqui, né? Ele fala das tempestades e das tormentas, não é? A gente já fica imaginando, né? Aquele céu preto, aquela coisa. Ah, nada mais são, não é, do que lições, não é? A gente está num planeta que é um planeta escola, não é? Então é fundamental que a gente tenha ao longo da nossa existência, é lógico que a gente tenha ao longo da nossa existência e da nossa encarnação lições a serem aprendidas, não é? E essas lições, elas vêm desta forma mesmo. Elas vêm em forma de dificuldades, em forma de desafios, para que a gente possa, não é? Ir trabalhando as questões morais que são tão importantes para todos nós, não é? Como a gente ainda não é capaz de aprender pelo amor, a gente acaba aprendendo pela dor e pelo sofrimento. Não é? Então, é por isso que as figuras de linguagem são sempre figuras de tempestades, de tormentas, a gente imagina só céu preto, aquela chuva torrencial, quando na verdade são lições pelas quais a gente precisa passar, as quais a gente precisa aprender. Não é isso que a gente precisa ter em mente. É difícil a gente manter a racionalidade, mas é nesses momentos em que a gente precisa mais manter a nossa racionalidade para não perder a nossa sanidade, não é? Saber, não é? Nós somos espíritas de que nós não estamos sós, não é? Saber que nós temos a ajuda daqueles nossos irmãos que nos acompanham, que nós temos, né, os nossos irmãos aqui encarnados, que são os nossos amigos, nossos familiares, que vão nos ajudar, não é? E que a gente precisa encarar e precisa vencer esses desafios. Dessa forma, a gente vai moldando, não é, a nós, não é? E a gente vai sendo cada vez mais forte, não é? E a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. Até o momento, não é? Em que nós vamos entender, não é, que muitos desses sofrimentos, na verdade, são só lições, não é? Alguém me ajuda? Depois a gente entra no detalhezinho. Isso aqui tinha de pano de fundo para vocês. Meu cachorro tá terrível aqui hoje. Antônio, Nilza, Fábio, ninguém? Ô, Alexandre, eu só peguei alguns exemplos da natureza, né? Você viu aí, Uhum. do, do passarinho, né? Que se a gente vai e abre o ovo para ele, ele nasce fraquinho. O próprio ato dele sair do ovo fortalece, né? A borboleta também, quando ela sai do casulo, ela tem necessidade do esforço para, ela, inclusive, enxugar a asa, né? Se você abre o casulo dela, a umidade é muita, ela acaba morrendo. Então, a gente, essas necessidades, a própria natureza ensina isso, né? Um processo evolutivo dos nossos irmãos, né? Menores entre aspas, né? A gente vê e interessante, o ser humano, ele nasce muito, muito dependente. Você pode ver que na natureza, alguns animais já, em pouco tempo, já está correndo, né, com a mãe, já está pronto para fugir do predador e tudo. Nós não. Se não tem o papai e a mamãe, a chance da gente sobreviver é praticamente nula, né?
A gente depende muito do amor dos pais. Então, eu trouxe algumas imagens lá no sentido de a gente ver que a própria natureza nos ensina sobre isso, né? A necessidade da dificuldade. É isso, Alexandre. É, a gente, a gente vai aprendendo, né? A gente vai vivendo as coisas e vai vendo. A natureza é assim, né? Na verdade, a existência toda é assim, né? De todos, né? De todas as criaturas. Né? Não tem moleza. Não tem moleza, não é? A gente foi criado simples e ignorantes. A gente já sabe que a gente vai chegar à quase perfeição, né? Não vamos chegar à perfeição, porque perfeito é só Deus. Né? Nós somos perfectíveis, né? Nós vamos chegar à quase perfeição, e para isso nós vamos ter que aprender. E para aprender, não é? Nós vamos ter que passar por esses obstáculos, essas dificuldades, essas lições. Não é? A pergunta é como a gente quer ver isso, né? A gente quer ver isso com o céu claro e limpo, ou a gente quer ver isso como uma tempestade, uma tormenta, tá? Mas vamos passar aqui devagarzinho, não é? Cada pedacinho do texto, que começa dizendo assim: quereis fortaleza, não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Muito bem. Então o texto começa dizendo o seguinte: você quer se desenvolver, aprender, não é? Entender, não é? E, consequentemente, ser uma pessoa mais forte, mais resiliente, olha, não é para fugir e se esquivar das dificuldades e das provas que você tem pela frente. Não é? Se, por exemplo, você é uma criança, está na escola e tem dificuldade com matemática, se você não fizer a prova, você vai repetir de ano e vai ter que fazer tudo de novo. Não adianta você se esconder da prova, fugir no dia da prova e não ir fazer a prova. Você vai ser reprovado na escola e vai fazer, não é? De novo o ano, né? E para aprender a matéria. E é mais ou menos assim, é simples assim o que acontece ao longo da nossa vida. Não é? Aqui ele diz, né, que se a gente acaba, não é, se esquivando, o que a gente faz frente às dificuldades, não é? Aí ele diz o seguinte: a gente foge, não é? Aí a gente foge, aí a gente vai passar de novo por isso, até o dia que a gente não consegue mais fugir disso tudo. Exatamente como no exemplo que eu estava dando, simples da criança, né, da prova de matemática, não é? E aí o que acontece? Aí acontece que eu lamento. Não é? A gente lamenta. E aí o que que a gente acha? Ah, mas é só comigo. Não é? Por que eu? Não é? Deus não pode fazer isso comigo. Deus não é justo. Não é? Como é que pode uma coisa dessa? Não é bom? A gente tem esse problema de achar que nós somos, né, o centro do universo. Nós precisamos começar a parar com isso tudo. Não é? Muitas vezes, não é, basta a gente abrir aí qualquer navegador de internet de notícia para a gente ver as dificuldades com que outros lidam, para descobrir que as nossas dificuldades muitas vezes, não é, são pequenas, não é? Nós aqui na nossa casa, a gente é ligado lá no solar das Magnólias, e a gente quer um exemplo maior do que esse, não é? Uma das grandes lições que a gente aprende com o solar, não é? É relativizar o nosso próprio sofrimento, não é? As nossas magnólias, elas nos dão a cada dia o exemplo, não é? Do que é realmente a dificuldade ao longo do processo encarnatório, não é? A gente acha que a gente vai lá, que a gente ajuda, que a gente faz carinho. A gente faz, só que a gente recebe muita coisa de lá em troca. E uma das coisas é essa.
não é? Para que a gente relativize e comece a entender. Eu gosto muito de usar esse exemplo, não é? Porque a gente se julga muitas vezes perseguido e abandonado nesses momentos, não é? Porque a gente se acha o centro do universo. A gente quer moleza, né? A gente não quer passar pelas provas, não é? A gente não quer passar pelas dificuldades, né? Agora, não há uma opção. A gente foi criado para um processo de evolução. Para que a gente aprenda, a gente precisa ir na escola. Para a gente ir na escola e depois a gente vai fazer as provas. Eu me lembro muito bem do Fábio falando nas palestras que eu já escutei dele, viu, Fábio? Eu vou usar você aqui, falando exatamente isso. Porque se a gente não aprende, a gente reprova. E se a gente reprova, a gente tem que fazer de novo. E não tem jeito, não é? Então, que a gente, não é, se conscientize disso. Isso é tudo muito lógico. Nossa doutrina tem essa coisa bacana, né? Que as coisas são estruturadas de uma forma bastante lógica. Então é o seguinte: eu posso sair, eu posso fugir, eu posso não enfrentar essas dificuldades e não passar pela lição. Eu vou ter que, vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo, até que eu enfrente, não é? E no momento que eu faço isso, não é? Não adianta nada e não vai resolver nada eu me entregar à lamúria e à lamentação, não é? O que a gente tem que fazer, não é? É seguir, é aprender, não é? Aprender com essas lições, não é? E eu gosto muito de fazer isso comigo mesmo, não é? Toda vez que eu acho que eu estou passando por um momento grande de dificuldade, não é? Que eu estou em sofrimento, de imaginar, não é? E de lembrar lado solar, não é? De lembrar dos nossos irmãos que estão no meio desses conflitos armados, não é? De lembrar dos irmãos que passam fome, não é? Então, relativizar as coisas, porque a gente sempre acha, né, que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? O carro do vizinho é mais legal e não sei o que e não sei o que lá, não é? A gente nunca olha para aqueles que mais sofrem. E olha, contar para vocês, tem muito mais gente que passa necessidade do que o contrário, não é? Alguém quer me ajudar nessa primeira partezinha e complementar o que eu disse? Eu colocaria uma coisa, Alessandro. É, em cima disso tudo que você falou, né? A gente fica muito assim, ah, eu queria isso, eu queria aquilo, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O que a gente tem que pensar, na verdade, é o seguinte: dos 8 bilhões de habitantes da Terra, 7 bilhões 999,999 queriam ter a mesma coisa que a gente tem, né? É, E, na verdade, quantos são muito mais necessitados? Então, de tudo aquilo que o nosso orgulho quer buscar mais um pouquinho, nossa, olha um pouquinho para o lado, olha um pouquinho para trás. Quanta necessidade nesse mundo. Você citou, né? A fome, as guerras. Nem isso, tá? É, tão próximo de nós, tem tanta coisa. Gente, você anda pela rua aí, o pessoal está mexendo no lixo, não é? E se está mexendo no lixo, a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro, que ele não está fazendo aquilo porque ele quer, porque ele necessita ir mexer no lixo para ver se encontra alguma coisa. E também, e muito importante, se ele mexe no lixo, é porque ele sabe que tem muita gente jogando coisa fora. E esses somos nós, né? Então, o exemplo está aí, basta abrir os olhos. Não precisa mais nada do que isso. é isso mesmo, Fábio. Sabe, tem alguns números interessantes, né? Que, se eu não me engano, 20% da população mundial, 1,6 bilhão de pessoas, estão passando hoje por risco alimentar.
Então a gente tem 1,6 bilhão de pessoas no mundo passando fome, né? A gente estudou, né, lá no estudo nosso de terça-feira, o texto do André Luiz, que se chama Os Excessos de Você, que é o que o Fábio disse, não é? Os excessos, né, os desperdícios, não é? E mesmo assim, né, porque nós todos aqui, né, eu gosto de brincar e de dizer que aqui nós somos todos, obviamente, né, pessoas abençoadas e temos uma condição material bastante confortável, senão não estaríamos todos nós em nossas casas com os nossos devices fazendo um estudo online, não é? E mesmo assim, não é? A gente se sente, não é? Abandonado e perseguido por Deus, né? Porque como assim? Por quê? Por causa do orgulho, por causa do egoísmo. Emmanuel já explicou, não é? O orgulho é o mal do século, é o mal da humanidade. Não é? O egoísmo é aquela coisa de sempre querer mais. Mais alguém? Então, tá bem, então eu vou continuar mais um pouquinho. E aí ele continua o texto dizendo o seguinte: semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar dos benefícios. Interessante, não é? Porque essas sensações de perseguição, de abandono, não é essa coisa, né? Ele diz claramente aqui, é a falta de preparo que a gente tem para enfrentar essas situações. Não é? Se a gente já tivesse provavelmente enfrentado essas situações, a gente saberia como lidar com elas, a gente ia lidar com elas e vida que segue. Pois a gente ainda não sabe como lidar com elas. Não é? Então o que acontece? Como a gente está conversando aqui, né? Esse bendito orgulho, esse bendito, né? Essa bendita coisa de achar que nós somos o centro do universo, né? Porque coitado de mim, não é? É falta de preparo interno, não é? E aí o que ele diz assim, né? Os imprevidentes, né? Na verdade, essa falta de preparo interno muitas vezes é falta de conhecimento, é falta de passar, de aprender. Não é como a gente faz na aula, na escola, né? De passar, de aprender, de estudar, de se esforçar, de fazer a prova, de passar de ano e seguir em frente, não é? De que essas dificuldades, que aqui ele chama de tempestades, né? Eu não vou chamar de tempestade, porque para mim não é tempestade, são as dificuldades e são os desafios, os obstáculos, não é? São educativas, não é? A gente não pode esquecer disso, a gente não pode menosprezar as lições que a gente tira de cada momento desse, não é? A gente precisa passar pelas coisas, viver as coisas e pensar sobre as coisas. Não é que a gente já viveu, que a gente já passou. Eu, por exemplo, hoje encaro as coisas de uma forma completamente diferente que eu encaro da época que eu tinha 20 anos, 30 anos. Não é verdade? Muitas das coisas que quando eu tinha 20 anos, 30 anos eram um grande problema, hoje eu olho para trás e digo, Deus do céu, não é? Ainda bem que eu passei por essas dificuldades e por esses obstáculos, não é? Para hoje poder, né? Porque normalmente essas coisas voltam a acontecer. E hoje eu trato essas, né, esses percalços com uma naturalidade tranquila, do tipo, olha, vamos por aqui, vamos caminhar, vamos fazer isso, vamos resolver, não é? Sempre com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, não é? E ele diz, né, que a tribulação é a tormenta das almas, ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios, né? Que a gente não pode, né, esquecer dos benefícios que a gente tira das dificuldades e dos desafios que a gente tem ao longo da nossa vida. Aqui, obviamente, a gente está falando sempre das questões morais, não é? Não é verdade? Então, que a gente
Entenda isso. Que a gente aprenda com essas dificuldades que a gente vai enfrentando. É porque se a gente enfrenta, a gente certamente, não é? A gente no dia seguinte vai ser uma pessoa melhor. E pensar nessas coisas, como eu agi, como eu não agi nessas situações, não é? Será que eu fiz o bem? Será que eu fiz corretamente? De uma forma equilibrada? Não é verdade? Ele continua dizendo: quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que é exatamente o que a gente estava conversando. Não é? As dificuldades não é para espantar a gente, não é para que a gente fuja dessas coisas. Não é? É para que a gente viva essas dificuldades, para que a gente aprenda com elas, não é? E aprender a não esquecer, lembrar assim. Ninguém precisa lembrar com sofrimento das dificuldades. Eu me lembro que a gente conversou, eu tive com vocês, acho que 2 domingos, um domingo atrás, não me lembro bem, é aquela história do óculos que a gente tem, não é? A gente está dirigindo, né? O exemplo que eu usei numa estrada, e tá com óculos assim, igual o meu, limpinho, né? Com a lente translúcida, não é? E a gente, né, tá tudo claro, tá tudo bem. Não é só que se eu colocar um óculos escuro, aquela estrada vai parecer escura, não é? Às vezes eu não posso não ver, né, um buraco, alguma coisa, porque eu tô com óculos escuro. Ou se eu tô com óculos tudo sujo, todo embaçado, eu não consigo ver direito a faixa, fica uma loucura para dirigir. Não é, na verdade, não é? É com que olhos que eu vou ver, né, o meu caminhar, não é? E aqui ele diz, né, se somos aprendizes, né, sinceros, o que a gente vai tentar ver é com a lente clarinha, limpinha, para que a gente possa ver e aprender, não é, como é esse caminho, não é? A gente já vai saber onde estão os buracos da estrada, a gente consegue desviar e a gente consegue caminhar e a gente vai aprendendo, não é? Muito bem. O que seria da criança sem a experiência? O que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder ao alargamento do caminho. Não é? Era o que a gente estava de novo falando, não é? A criança precisa ter experiência, precisa aprender, precisa ir na escola, não é? Para ser um adulto que vai somar de cabeça, vai fazer as operações matemáticas de cabeça, vai fazer tudo. E o espírito? Como é que é isso? Não é? A gente precisa da necessidade, a gente tem a necessidade de passar por essas provas, não é? Por esses aprendizados, vamos chamar assim. Não é sofrimento, gente, não é? A gente precisa entender isso, não é? Porque senão fica parecendo, não é, que a nossa existência é uma dor eterna, não é? A gente lê as coisas, né? E principalmente quando a gente lê o Evangelho, tem muita figura de linguagem, essas coisas, e a impressão às vezes que a gente dá é que assim, nós nascemos para sofrer, né? Deus do céu, é só sofrimento, 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 tempestade, e não, sei, né? Gente, não é assim, não é assim. Não é assim porque a gente está enxergando assim, a gente está com óculos escuro e embaçado, não é? É a forma com que a gente vê, não é? A nossa própria existência. O que a gente sabe é que a gente precisa passar por isso tudo. A gente precisa aprender, que a gente precisa continuar e que a gente precisa fazer essa nossa transformação moral, não é? E a gente só vai conseguir fazer isso vivendo essas situações, vivendo essas dificuldades. Para nós são dificuldades mesmo, porque eu ainda não aprendi. No momento que eu aprender, vai ser fácil, vai ser como fazer uma conta de mais e de menos, não é? Alguém quer fazer mais algum comentário aqui nessa parte?
Ô, Alexandre, eu ia falar para você, a gente só aprende quando leva umas lambadas mesmo, né? Tá lembrando quando eu aprendi a andar de bicicleta? Eu caía da bicicleta porque eu não sabia equilibrar. Uhum. Porque a bicicleta, se você não cair uns tombos nela, você não aprende a andar, né? E, então eu estava pensando, né, assim como a criança ali, né, que tá a mãe, o pai segurando, e a gente fica pensando, os filhos da a gente tem aquela mania de cuidado, não pode ficar segurando. Aí a criança parece que demora mais ainda para andar, porque a É, mãe fica toda hora falando, não, cuidado, e segura, né? Então, é mais ou menos a vida da gente, né? A vida da gente é muito medo também de seguir em frente, né? Que a gente fica esquivando, né? Que fala, né? Às vezes a é, gente esquiva das coisas mesmo, porque sabe que perante a nossa vivência, a gente tem um pouco de. Vou deixar. Essa coisa de ficar procrastinando as coisas também é uma coisa bem ruim no ser humano, né? Eu vou fazer é, amanhã, vou fazer depois da manhã. Então você fica procrastinando uma coisa que poderia ser logo, logo sua fortaleza, porque para mim a fortaleza é isso aí que você falou. Quando a gente fica cascudo, você passa por aquilo, é o cadinho, pisa em cima do fogo, não sente nem arder o pé. é isso mesmo. O cadinho é o fogo. Então, depois que você fica cascudo, passou por aquilo, você passa aquela beleza. Então, você vira uma fortaleza, né? E, e a fortaleza, ela vem assim. Agora, se você fica com muito medinho, não vou avançar ali, porque eu acho que não vai dar, eu vou ficar aqui dentro do meu casulo, né? Que a gente está muito dentro do casulo, né? Nem o Antônio falou, da borboleta, a gente não deve ajudar porque ela fica fraquinha. Mas também, pensando no momento que nós estamos vivendo, eu acho que nós estamos meio na fase do casulo, a gente quer ficar tudo meio escondidinho, não quer falar, não quer dizer. Então, a gente está procrastinando o momento que pode ser logo a gente resolver tudo isso, né? E quanto mais dificuldades a gente for passar e vencer, melhor para a gente, porque eu acho que é assim que a gente chega lá no nosso paraíso, né? É o nosso paraíso. É, E é, eu lembro também que quando Jesus falou para aquele ladrão do lado dele lá, que ele, na verdade, ele dizia que hoje estará comigo no paraíso. Então eu fico pensando, muitas pessoas falam, como assim? Como assim ele já vai para o paraíso, né? Se ele conheceu Jesus ali. Aí tem uma historinha dele que o Emmanuel fala que todo mundo acha que quando o bom ladrão foi para o paraíso com Jesus, não imaginou que ele também, quando ele aceitou e, e aceitou aquela. Aceitou. Ele já uhum, está sabendo o que ele tinha que fazer, o que ele ia passar também. Não foi bolinho, né? Não foi assim para o paraíso já de cara. Então ele passou bastante coisa para chegar no paraíso, né? E assim como a gente, para chegar no nosso, ter essa fortaleza, chegar no paraíso, precisa passar por muitas coisas, ficar resiliente, né? Ah lá, o Antônio levantou a mão. eu Eu já vou falo passar para o demais. Antônio. É por isso que eu não gosto de Não, falar. Eu falo não, muito. não, tem que participar. Eu adoro quando todo mundo participa, porque ajuda muito. Antes de eu abrir para o Antônio, sabe, Nilson, eu estava te escutando e eu acredito, tá, que as dificuldades, elas não cessam, nunca, porque a vida, a existência, é um eterno aprendizado, tá? Porque, de novo, né, a gente sempre vai ter que aprender para chegar à perfeição, mas a gente nunca vai chegar na perfeição. Então,
quando eu penso nessas coisas, eu imagino que não existe fim para o aprendizado. Porque senão seríamos deuses, né? Todos deuses, Uhum. né? Se a gente chegasse um dia lá, né, e vamos fazer aquela brincadeira, Sim. senta, a gente vai ficar todo mundo barbudo, né, as mulheres de cabelo bem branquinho, vão sentar num trono e vão ficar lá deuses. Isso não existe, né? Então, o que eu acredito é que a gente, quando vai, né, quando a gente fala, a gente, todo mundo sonha, né, com um planeta que não vai ser mais de provas e e expiações, não é? A gente acha que, aí é uma beleza, não é? Aí vai ser moleza. É. Eu acredito que as dificuldades não vão cessar. Eu acho que as dificuldades vão ser até maiores, tá? Porque é assim, não é assim, É. cara. Na escola a gente vai É. aprendendo, o grau de dificuldade vai aumentando. Só que Exatamente. a gente encara as coisas de uma forma diferente, Nilza. Por quê? Porque a gente já tem essa casca, a gente já foi criando essas coisas, a gente já foi aprendendo. Não é? Então, quando a gente vai lá na faculdade estudar integral, derivada, a gente já sabe somar de cabeça, a gente já sabe multiplicar, a gente já sabe dividir, Então, quando a gente chega lá na frente, né, o pessoal que gosta de fazer conta e vai fazer os cursos da área de exatas, não é? O nível É. de dificuldade é muito maior, mas, poxa, já que foi criada uma base, um aprendizado. Então, É. quando a gente... Eu acredito muito nisso, sabe, Nisso? Eu acho que o aprendizado ele é eterno. Eu acho que você tem toda a razão. A gente ainda é preguiçoso, a gente É. ainda é orgulhoso, a gente ainda é egoísta, a gente ainda tem medo e a gente não quer enfrentar as dificuldades da vida, É. sabe? É É isso, isso mesmo. porque a gente ainda não entendeu que a gente Pois precisa é. passar por isso. Por É tudo isso que a porque gente você estava vê, falando. o Jesus não é o governador da nossa orbe, ele é um dos Cristos. Então, ele é. Quanta coisa que ele passou e quanta coisa ele está passando, tem que fazer ainda. Então, não Pois pensa, é. gente, que vai ser tudo. É muita Não coisa para vai. fazer, viu, Alexandre? Pois é. Imagina a idade de Jesus, não é? Porque Então, o planeta, dizem que o planeta foi criado há sei lá quantos bilhões de anos. Se Jesus já era um Cristo há tantos bilhões de anos, imagina, né? Eu gosto de brincar que Jesus deve estar bem velhinho, né? Mas a é, gente vai continuar e vai continuar a nossa caminhada e vai continuar aprendendo. Deixa eu abrir para o Antônio. Antônio, fica à vontade. Então, bom, eu só quero colocar o seguinte: a gente agora está estudando no livro Céu e Inferno sobre os espíritos sofredores, mas nós estamos nos espíritos arrependidos. É muito interessante que nós vamos descrevendo, são acontecimentos, né? São depoimentos verdadeiros, muito ricos. O que isso traz para a gente? Primeiro, nós somos espíritos eternos. Você sempre vai ter que lidar com a eternidade. Tá? O que acontece com esses espíritos? Eles fazem um retrospecto do que aconteceu com eles. Eles fazem tipo assim um diagnóstico dos pontos, vamos dizer, positivos, dos pontos negativos, ver o sofrimento pós-vida também, porque o grande problema nosso não é aqui. O grande problema nosso é quando a gente vai para o mundo espiritual não tendo seguido os ensinos de Jesus, ou seja, as leis divinas. Você chega lá, uns acham que não tem nada depois da vida. Chega lá e descobre que continua vivendo. Né? Outros viveram aqui o sensualismo, né? Levaram uma vida de boêmio e tal, como eles relatam lá. Outros deixaram se levar pelo orgulho e tal. Cada um. Tem várias histórias, está sendo muito interessante. Mas como que funciona? Quando a gente reencarna, a gente vem com um plano. Não é um plano assim, vai ser assim, 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 mas assim, tem uma diretriz. Eu vou passar por. Vou reencarnar numa família mais humilde, ou eu vou reencarnar numa família abastada. Quando eu reencarno na mais humilde, é aceitar as dificuldades, né? É desenvolver a humildade. Quando eu reencarno numa família mais rica, por exemplo, estou dando exemplo, é saber usar a fortuna, é saber usar o poder. Então, isso aqui
A gente não pode olhar para essa vida aqui sem ter a consideração de que a gente é o espírito eterno. Nós estamos aqui numa escola e nós combinamos a lição. Nós combinamos. Qual é a lição? Né? E a gente é muito importante, a gente todo, vamos dizer assim, ter o hábito de fazer uma avaliação de como está sendo a nossa vida. Né? Nós vamos errar? Vamos, nós estamos aprendendo coisa nova. Eu nunca vi ninguém aprender coisa nova sem errar. Vamos errar sim. Mas se a gente tem o cuidado de ir fazendo uma reflexão diária, de como foi o dia, onde que eu pisei na bola, e a gente vai fazendo um esforço de ir corrigindo isso, tem uma probabilidade muito grande de a gente voltar para o mundo espiritual com um bom percentual de acerto. Agora, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai chegar lá estupiado, como a gente está vendo lá no livro Céu e Inferno. A gente não pode deixar a vida levar a gente. Né? Eu ouvi um negócio hoje que eu achei muito interessante. A gente tem que tomar muito cuidado de tirar o texto do contexto e transformá-lo em pretexto. A gente tem desculpa para tudo. Né? Ah, eu estou fracassando porque eu não tenho vontade. Ora, bolas. Você não quer melhorar? Né? Porque o vício nosso, o vício milenar, né, é um problema muito sério, porque nós vivemos sob o instinto por milhões de anos. Nós estamos começando a desenvolver a razão agora, a inteligência agora, como nós estamos tendo. Mas o instinto ainda fala muito forte na gente. E o instinto, uma das coisas características do instinto, chama-se medo. A gente tem medo de ficar pobre, a gente tem medo de passar necessidade, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo disso, tem medo daquilo. Ah, pô, a gente tem que aprender a controlar esse medo, né? Usando a nossa razão. Agora, se não fizer esse exercício diário, de autoanálise, de tirar olhar o contexto que você viveu naquele dia, né? E não arrumar pretexto, arrumar justificativa para as suas pisadas na bola, falar, pisei mesmo, errei mesmo, mas amanhã, olha, amanhã eu não vou. Porque quando a gente aceita o erro que a gente cometeu, que é a questão do orgulho, né, que o Alexandre tem colocado aí de uma maneira muito, muito importante, na minha visão, a gente tem que tomar cuidado com ele, porque o orgulho vai falar e o egoísmo vai falar muito alto, porque isso vem há milênios. Isso é do nosso instinto. Nós já reencarnamos várias vezes, nós já fizemos de tudo. E daí? Agora estamos tendo outra oportunidade agora. Se a gente não fizer essa reflexão diária, se a gente entender bem o contexto que nós estamos vivendo, buscar corrigir os pontos fracos, isso é um exercício diário. Essa é a minha visão. Estou colocando aqui meu ponto de vista. Eu tenho procurado fazer isso, vou dizer para vocês. Não é fácil a gente ver desculpa a palavra, as cagadas que a gente faz. Desculpa a palavra. Mas eu não tenho outra assim para deixar ela bem clara. Pô, chateia para burro. Eu fico aborrecido comigo. É como se eu fosse muitos, mas eu sou muitos. Sabe? Eu sou muito, eu já vivi tantas personalidades e de vez em quando elas vêm. Concordo. Concordo, Senta. Eu falo, que cara é esse? Eu não conheço esse cara mais, não. Opa! Mas ele está ali presente, é danadinho, rapaz. E um lugar bom para a gente aprender chama-se dirigir no trânsito. Ali, meu amigo, o instinto, mas vem com força. Você compete, você quer passar na frente, você fica bravo se o cara te corta, você buzina. Uma loucura, né? Agora, quando a gente começa a fazer essa reflexão diária, a gente vai vendo isso acontecer. A gente vai ao filme, a gente lembra, né? A gente vai procurando melhorar. Falei bastante, Alexandre, mas não vamos esquecer, em resumo, nós somos espíritos eternos, matriculados no mundo de prova e expiação, e nós precisamos passar nessas provas. Então, nós temos que estudar. É isso mesmo. Temos que aprender a nos amar. É isso mesmo. Bom, gente, a gente já está nos minutinhos finais. Eu vou ler, né, os 2 últimos parágrafos, que na verdade é um resumo de tudo isso que a gente conversou hoje, né? E que diz assim:
É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Mas a luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade, os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Não é? Então, assim a gente termina essa lição, que a gente possa, ao longo dos próximos dias, refletir, não é? E se a gente estiver nesse momento, né? Com certeza, cada um de nós aqui está vivendo situações mais ou menos difíceis, não é? Em algum momento a gente se sente desanimado, né? Em alguns momentos a gente sente tristeza, que tudo é muito natural. Que a gente se lembre, não é? Dessas palavras de Paulo, desse texto, não é? Para que a gente siga em pé, que a gente siga firme, não é? Tranquilos, serenos, enfrentando os obstáculos e as dificuldades que a vida nos coloca, para que a gente vá amadurecendo como espíritos, não é? Para que a gente vá fazendo a nossa transformação moral, para que a gente, como o Antônio acabou de dizer, não é? Para que a gente passe, não é, na prova do mundo de expiações e provas, para que a gente seja aprovado, não é? E depende só de nós, não é? Só da gente e do nosso esforço. Tá bem? Eu queria saber se alguém quer fazer a prece de encerramento desse estudo e abertura do nosso próximo estudo, para me ajudar. Vou deixar que eu faça, Alexandre, que eu já pego embaixo. Tá bom, Antônio, eu vou precisar sair, tá? Bons estudos para Eu todos sempre fico vocês. saudade de você, mas é hora, quem sabe, você fica. Desculpem, gente. Fiquem com Nada, Deus, não que tem Deus que os desculpar, não. abençoe. Fique bem. Com Deus. Já tá bom, já tá bom Boa demais. viagem. Boa viagem. Obrigado para vocês. Ó, juízo, Mas hein? domingo e terça-feira eu ainda estarei nos estudos. Ok? Certo. Então a gente ainda se vê domingo para quem for Então participar tá do bom. estudo do Edu. E na Ótimo terça-feira, final isso, e na terça-feira nós ainda vamos continuar Que a mão de o nosso Deus te estudo. leve até lá, que você tenha muita alegria junto ao seu filho amado, viu? Ó, que legal. Obrigado. Tô com saudade, São quero dar um almas que se aperto nele. encontram, né, meu amigo? É isso aí. Energia. Dá saudade. Então, Que gente, Deus olha, abençoe a muita todos gratidão, vocês. muita gratidão por esses amigos, gratidão aí pelo Alexandre, no esforço, né, de nos trazer sua visão, os estudos da Carta de Paulo. É sempre muita alegria, né, os comentários que surgiram, né, e a gente vai trocando ideia, vai aprendendo junto. A narrativa é muito importante para a gente guardar as coisas, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa muito de Deus, né? Precisa muito de Jesus. Então, nesse momento, nós temos que pegar firme mesmo, nosso mestre do amor, lembrar dos seus exemplos, para que a gente passe na prova. Pode não ser com 10, mas dando para passar, a gente já fica feliz, né? Aprendemos bastante. Do jeito que conseguir, né? Isso, muita, mas muita. E é uma alegria muito grande, gente, quando corações se unem para falar de Jesus, para aprender com Jesus, para estar com Emmanuel, né, para estar com Paulo. Porque vocês acham que quando a gente vem estudá-los, eles deixam a gente sozinho? Né? Qual é o pai que abandona o filho? Né? Nós somos filhos desses espíritos maiores. Então, vamos sentir isso, vamos sentir esse amor que vem de Paulo, que vem de Emmanuel, que principalmente vem de Jesus. Né? Jesus, acima de tudo, ele tem um amor muito grande por todos nós. E assim, Jesus, agradecendo
todo o seu amor, todo o seu carinho. A gente sempre ora a oração que o Senhor nos ensinou, quando o Senhor estava para voltar ao plano celeste, quando o Senhor estava cumprindo a última etapa da sua estada aqui na Terra. E o Senhor nos ensinou assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Jesus abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que aqui se reúnem em nome de Deus. Muito bem. Deixa eu parar a gravação aqui um pouquinho, para começá-la de novo.